Assalamu alaikum wa rahmatullah. Em nome de Deus, o clemente e o misericordioso. Vamos recitar a página 20 do Alcorão Sagrado. Página 20 do Alcorão em árabe, os versículos 127 até 134 do capítulo 2, Surat al-Baqarah. Ou leia comigo em árabe, se consegue ler em árabe, ou segue a tradução portuguesa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. Em nome de Deus, o clemente e o misericordioso. E lembrai-vos de quando Abraão levantava os alicerces da casa e Ismael também. Um ponto importante que é quando Allah subhanahu wa ta'ala está contando essa história de reconstruir a casa sagrada em Meca, diz quando o Abraão, o profeta Abraão levantava as paredes da casa, construindo. Ismael também. Quer dizer que o Ismael ajudava. Quem construía, o profeta Abraão, e Ismael ajudava. Olha a beleza do Alcorão Sagrado. Não falou وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ وَإِسْمَاعِيلُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ لا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. Esse é um ponto importante. Outro ponto, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ. Então, nós acreditamos que a casa sagrada existia na época do profeta Adão. Na verdade, a primeira casa construída pelos seres humanos foi a casa sagrada Kaaba, na cidade de Meca, por Adão. Mas ele reconstruiu, por isso não está dizendo construir, está dizendo quer dizer que existia alguma coisa ainda da casa sagrada e eles levantaram as paredes e reconstruíram. E depois disseram Rabbana taqabbal minna, dizendo, Senhor nosso, aceita-a de nós, por certo tu és o ouvinte e o onisciente. Taqabbal minna, tudo que faça com essa intenção. Lillahi subhanahu wa ta'ala. Você está fazendo para Deus, não está fazendo para os outros. Se você faz algo para agradar as outras pessoas, então você não é um monoteísta, você não acredita em Deus único, você é idólatra, você acredita nos outros também. Você não faz agradando Deus, você faz agradando os outros. Não faça tudo entre você e Deus. Oração, jejum, doação. Deus ama um servo que faz tudo só por ele. ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Senhor nosso, e faze de ambos de nós muslims para ti. Muslim, essa palavra seria melhor o falecido Hamid Nasser traduzir essa palavra. Muslim é uma palavra árabe, tem tradução portuguesa. Submetido. Então, Deus. وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنَ لَكِ. Faze de nós dois servos, eles, Abraão e filho dele Ismael, suplicando. Faça que formos dois servos submetidos a você. Olha, quem está fazendo essa oração? Abraão e Ismael, uns exemplos de submissão. Acredita, o profeta Muhammad, o profeta Abraão, que a paz de Deus esteja com ele, com todos os profetas, levou a família, Hajar e Ismael, para o deserto e deixou eles obedecendo a ordem divina. Isso é submissão. Colocou a faca tentando degolar o querido filho dele.
submissão dele. Mas Deus, como cuidou da família dele no deserto? Quando chegou aquela tribo e virou uma comunidade, na verdade, depois. E sobre matar o filho dele também, quando tentou, não conseguiu, falou, tá, já está aceito. Foi um teste de Deus. E fez descer, mandou Deus, um cordeiro para ele sacrificar. Você foi um servo submetido, então agora mata esse animal. O que eu quero dizer? Um profeta de Deus tão submetido, tão obediente, ainda está fazendo essa oração. Ele e filho dele também, os dois submetidos, fazem essa oração. Rabbana waj'alna muslimayn lak wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Também fizeram uma oração para os descendentes deles. E faz de nossa descendência uma comunidade submetida para ti. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا. Olha as súplicas dos profetas. E ensina a nós nossos cultos. Nossos cultos, nossas orações, nossas súplicas seriam melhor se o Senhor nos ensinar. O jeito de falar, o jeito de orar, rezar, suplicar com Ele. É por isso nós suplicamos da nossa forma também, mas lemos as súplicas divinas, as súplicas dos profetas e dos imãs, porque é Deus que ensinou eles e eles passaram essa informação, essa sabedoria divina para nós. E volta-te para nós, remindo-nos. Volta para nós, olha para nós, perdoe-nos. Por certo, tu és o remissório, o misericordiador. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. Senhor nosso, mais uma súplica deles. Senhor nosso, e manda-lhes um mensageiro vindo deles, o qual recitará para eles teus versículos e lhes ensinará o livro e a sabedoria e os dignificará, por certo, tu és o Todo-Poderoso, o Sábio. Allah subhanahu wa ta'ala sempre mandava os profetas. O profeta Abraão levou eles para outro lugar, e outro povo, outra comunidade, outro idioma, e eles fizeram uma oração, uma súplica. Senhor nosso, faça descer, manda um guia, um líder, um profeta, um mensageiro deles para eles. O profeta Muhammad como um árabe para eles. E muitos profetas que Allah subhanahu wa ta'ala mandava, um deles, o idioma deles, a cultura deles para guiar eles. Eles eram profetas, os dois, Abraão e Ismael. Mas olha como estão suplicando que Deus mande um profeta deles. وَمِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ, que recita seus versículos para eles, para o povo. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, que ensine eles a sabedoria e o livro. Chegou Muhammad sallallahu alaihi, um descendente de Ismael, com esse livro sagrado, sabedoria divina, para guiar a comunidade, não só da época, até esse momento e até a eternidade. وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. Versículo 130. E quem, pois, rejeita a crença de Abraão, senão aquele cuja alma se perde na inépcia. Esse versículo tem uma história, uma pessoa judia, né? Um homem judeu, Abdullah ibn Salam, Abdullah, filho de Salam. Ele tinha 2 filhos.
Vocês sabem, contei várias vezes, em Torá original da época, estava escrito aqui, o último profeta, o nome dele Ahmad, que é um dos nomes do profeta Muhammad, vai chegar na Medina e ele é um dos descendentes de Ismael. Então, esclarecido, deixou bem claro, mas um filho dele acreditou em Muhammad e outro não. E esse versículo foi descido. Illa man safaha nafsa. Quem rejeita a crença de Abraão, a crença dos outros profetas, essa mensagem clara do livro sagrado de Deus, Torá, e creio na profecia do profeta Muhammad. Mas quem rejeitou não é ninguém, exceto quem se perde na inépcia. Que é uma pessoa perdida, uma pessoa que não usa a mente para pensar e ler bem o que foi escrito no livro que eles acreditavam nele. وَلَقَدْ اسْتَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا. E com efeito escolhemos-lo na vida terrena, e por certo na derradeira vida será dos íntegros. وَإِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Quando seu Senhor lhe disse, islamiza-te, que eu prefiro submete-se, islamizar, porque o Islã, como uma religião, com esse nome, existia, mas com esse significado, a submissão. Quando o Alcorão Sagrado diz que a única religião perante o Islã, al-Islam, quer dizer a submissão. Todos os profetas chamavam para essa submissão, obediência a ele. Então, quando ele foi mandado para se submeter, ele falou, o profeta Abraão, ele disse, me submeto. Aslamtu li Rabbil Alamin. Aqui traduziu, disse, islamizo-me para o Senhor dos mundos, mas melhor, me submeto para o Senhor dos mundos. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Um testamento do profeta Abraão e do profeta Jacó para os filhos deles. E Abraão recomendou a seus filhos, e assim também Jacó recomendou, mas aqui está dizendo wassá, um testamento, podemos dizer, e um conselho dos pais para os filhos. Gente, é muito importante, é importantíssimo você recomendar seus filhos. Tá bom, não podemos forçar ninguém, mas podemos explicar, especialmente nossos filhos. Como você pode deixar seus filhos sem nenhuma orientação? Se você já tem essa sabedoria, se você já pesquisou e sabe qual caminho é o caminho certo, você deve explicar para seus filhos, no primeiro lugar, e depois para seus parentes, seus amigos, certo? Temos que estudar a vida dos profetas e aprender e agir como eles agiam. Então, Abraão recomendou a seus filhos. Quer dizer essa submissão. Abraão recomendou a seus filhos. E assim também Jacó, dizendo, ó filhos meus, por certo, Allah escolheu para vós a religião, então não morrais, senão enquanto muçulmanos, ou submetidos. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي
قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. Ou fostes vós testemunhas quando a morte se apresentou a Jacó, quando ele disse a seus filhos, está perguntando para os judeus da época, porque eles falavam que isso é um testamento, um conselho antes da morte, do profeta Jacó, do profeta Abraão, para os filhos deles, que tem que seguir essa religião, esse judaísmo. Então, quando Moisés chegar, não sou descendente, né? Moisés tem que seguir bem certinho como nós estamos praticando hoje, na época falava. Allah subhanahu wa ta'ala pergunta para eles, vocês estavam presentes? Vocês conseguem testemunhar? Vocês são testemunhas? Ou fostes vós testemunhas quando a morte se apresentou a Jacó, quando ele disse a seus filhos, o que adorareis depois de mim? Vocês não estavam presentes, mas o profeta Jacó falou assim, perguntou assim para seus filhos. E eles disseram, adoraremos a teu Deus e ao Deus de teus pais, Abraão, Ismael e Isaque, seus antepassados, quer dizer, pais, quer dizer antepassados. O profeta Jacó, os filhos dele, disseram, os pais, Abraão, Ismael e Isaque, os dois. Não é só Ismael os filhos dele, não. Não é só Isaque, Ismael também. Como um Deus único, somos monoteístas, só um Deus, Deus único. E para ele seremos submetidos. O último versículo dessa página, 134. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. Essa é uma nação que já passou, a ele o que logrou, e a vós o que lograstes, e não sereis interrogados acerca do que faziam. Quer dizer, ele que já passou, antepassados já morreram. Porque eles sempre tinham esse orgulho, orgulhosos pelos antepassados, Isaque e Jacó, mas, queridos, os falecidos já estão, até não sobrou nada de ossos deles. Você deve ter orgulho pelas suas ações, não pelos antepassados. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Eles lograram o que lograram, eles fizeram o que fizeram, e vocês estão fazendo algo, e eles terão recompensa pelas ações deles, e vocês terão recompensa ou castigo pelas suas ações. Importantíssimo pensar nisso. Antepassados, mesmo que seja teu pai, mesmo que seja sua esposa, não foi a esposa do profeta Ló que estará no inferno, esposa de um profeta. E no outro lado, temos um exemplo como Ásia, a esposa de Faraó. Uma das piores pessoas, a esposa dele, uma das fiéis, melhores mulheres. Como o Nabi Muhammad, o profeta Muhammad, disse, 4 mulheres são melhores mulheres do mundo. A esposa de Faraó, a Maryam, Santa Maria, mãe de Jesus, Khadija, a primeira esposa do profeta Muhammad, e Fátima, Sayyidat Nisa'i al-Alamin, filha nobre do profeta Muhammad. Então, وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Vocês não serão questionados pelas ações dos antepassados, não. Vocês serão questionados pelas suas ações. Então, não tenha orgulho por causa do seu pai, seu filho, sua esposa, seu marido, seus antepassados. Não. Você só pode ter orgulho da sua piedade, das suas ações boas, da sua fé. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos ajude
para fortalecer nossa fé, ainda mais nesse mês sagrado, Shahr Ramadan, abençoado Ramadan. Obrigado pela atenção. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sadaqallahu al-aliyyul azim. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad.